Bom, esse foi o experimento oscilador massa e mola. Esse foi o experimento desenvolvido numa tábua onde colocamos uma mão francesa, fixei ela pelo parafuso, coloquei uma régua para graduar e saber o X. Aqui eu usei a borracha só para segurar o eixo, ele não ficar torto. Aqui eu usei essa garrafa PET de 200 ml, onde o primeiro experimento eu deixei ela pela metade, para poder fazer depois com a massa dobrada. Coloquei um ganchinho aqui na tampa dela, para ela poder grudar aqui na mola. Aí fez esse dispositivo para poder grudar aqui na mola. E aqui foi o primeiro oscilador onde a gente puxou ela próximo dos 15 centímetros, que é a maior amplitude da mola. E soltamos e contamos a oscilação dela. Primeira questão, a proposta é a gente descobrir a constante K da mola. Para isso, eu utilizei o macete que o professor disse sobre o peso da água, o volume da água, o ml, diretamente para o Newton. Então eu utilizei uma garrafa PET de 200 ml, e aí eu pesei a garrafa sozinha, e pesando a garrafa sozinha era 20 gramas, então, por consequência, o primeiro experimento com 100 ml e 20 gramas da garrafa, eu cheguei na conclusão que daria de força 1,2 newtons. E essa seria a amplitude da mola quando a gente colocou a garrafa cheia até o 100 ml. E aí, isolando o K na fórmula, a gente descobriu a constante K em Newton metro. Na segunda parte foi feita a mesma coisa, porém com mais água, né, no caso, e a amplitude aumenta porque o peso é maior, né, então por consequência ele dilata mais a mola. Então aqui foi a constante K da segunda medição com o peso dobrado. No segundo exercício, como já explicado no primeiro, foi utilizada a garrafa PET de 200 ml, com a massa da garrafa sendo 20 gramas. E aí na segunda parte, como eu dobrei o conteúdo que tinha da garrafa, foi para 220 gramas o peso da garrafa. Na terceira questão, como a proposta é descobrir a frequência angular teórica, utilizei aqui a fórmula proposta e aí descobri aqui os 15,81 radianos por segundo. Aqui na parte 2 foi feito da mesma maneira, só que utilizando o K2 e M2 respectivamente, descobrindo aqui o 12,908 radianos por segundo. Na questão 4, ele pede a frequência de oscilação teórica do sistema, e aí foi feita da mesma forma, utilizando a fórmula proposta, e descobri que a frequência teórica seria 2,516 Hz. E a parte 2, com a sua respectiva massa, também 2,54 Hz. Na questão 5, ele pede o período dessa oscilação, sabendo que o período é o inverso da frequência e vice-versa, utilizando a fórmula também, descobrimos aqui o período de oscilação, 0,397 segundos. Aqui é uma foto só para ilustrar o experimento. Aqui foi os dados coletados com o experimento, onde eu cronometrei um intervalo de 10 segundos, contei as oscilações, dividi por 10, e com a primeira massa, com a primeira parte, utilizando a massa de 120 gramas, ou 1,2 newtons de força, foi 3 Hz, e na segunda parte, 2,5 Hz. Na questão 8, a proposta era calcular a frequência angular, aí onde eu utilizei a fórmula e calculei a frequência angular, que deu 18,849 radianos por segundo. Na segunda parte, utilizando os respectivos dados também, calculei a frequência angular, que deu 15,708 radianos por segundo. Essas foram as amplitudes das oscilações que eu coletei, tanto na primeira parte com metade da massa, quanto na segunda, com o dobro da massa. Na questão 10, ele pergunta se os valores teóricos e experimentais foram iguais. No caso, não foram iguais e provavelmente devido ao desgaste da mola, que de início ela era muito mais firme e ao decorrer do experimento ela ficou menos firme. E também a dificuldade de medir com precisão as oscilações, que é tudo no olho, né? E fica um pouco mais complicado. Bom, aqui na 11 ele pede pra gente escrever a equação da amplitude da oscilação em função do tempo. Então aqui é a parte 1, a primeira equação com os primeiros dados, e aqui é da parte 2. Concluindo, dobrando a massa, temos um período de oscilação maior, e também notou-se que com a massa de 220 gramas, o sistema massa-mola entrou em repouso mais rápido do que quando foi utilizado 120 gramas de massa.